estamos hoje mais uma vez com você para falar no nosso programa Batom e Bate-Papo de assuntos tão preciosos, tão importantes, que vão alimentar a sua fé, que vão edificar o seu coração, para que você possa viver uma vida plena em Jesus, amém? Hoje nós estamos aqui com a pastora Dalva, com a pastora Valéria. Olá, queridas, bom dia. Olá, pastora, bom dia. Cheia de graça. Amém, cheia de Isso, graça. E de verdade. Amém. Fica conosco aqui, vai ser muito bom para você. Espero que seja esclarecedor. Amém. O tema do nosso programa hoje é alérgicos ao pecado. Uau! Que tema precioso, Muito bom. deu até curiosidade. Nós vamos compartilhar com você as verdades da palavra de Deus, mas antes eu quero pedir à pastora Dalva para ler uma pequena história como introdução do nosso programa sobre esse assunto. Vou contar uma história muito interessante hoje. Vamos lá. Sobre um monge e um escorpião. Um monge e os seus discípulos estavam passeando perto de um rio. De repente, esse monge percebeu que um escorpião estava se afogando e ele correu apressadamente para salvar o bichinho. Mas o que ele não esperava é que, ao tentar salvar o bichinho, ele o picou. Uau! Então, ele soltou o bichinho, porque doeu muito, com certeza, e o bichinho começou a se afogar e ele foi à margem, buscou um pau bem grande, salvou o bichinho novamente. E os demais monges assistindo a cena ficaram extasiados com o que ele fez. E um deles perguntou: mestre, por que você fez isso? O bichinho te picou. Mesmo assim, sentindo dor, o senhor voltou lá e salvou o bichinho da água. O monge então respondeu: aquele bichinho agiu conforme a natureza dele e eu agi conforme a minha natureza. Uau, é verdade. Profunda essa história. É verdade, a Dalva até decorou, nem leu. Você tá muito boa para ler o cartão rosa. Gente, é precioso isso, né? Você Muito saber precioso. que cada pessoa age de acordo com a sua natureza, Sim. né? O monge com a sua natureza de proteger, de cuidar, e o escorpião com a sua, né? De picar e de picar. matar. Sim. É verdade, cada um tem a sua natureza e hoje nós vamos falar sobre isso. Age de acordo com a sua natureza e nós recebemos uma nova natureza, né, Amém. pastora Valéria? Glória a Deus. Pastora Valéria vai ler também um versículo que é pertinente a esse assunto para nós agora. É um versículo muito bom que está lá em João 1,12, que diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Sabe? Quem crê em Jesus Cristo se torna filho de Deus, salvos, redimidos, justificados, amados, perdoados, abençoados, extremamente favorecidos e enriquecidos e agraciados. É muita Aleluia. coisa, né? Assim, Amém. se você for olhar aqui, tem Esse versículo é advérbio, muito tem poderoso. adjetivo. Nós vamos falar disso, pastora. Aleluia. São infindáveis as bênçãos. Amém. Crer em Jesus é o primeiro passo, né? Primeiro passo para termos uma vida com Deus. É que nos introduz ali ao novo nascimento. Isso. Né? Depois, a pastora Valéria leu esse texto de João 12, que é muito conhecido, né? Que aquele que crê em Jesus, ele recebe o poder de ser feito filho de Deus. E a partir disso, ele então vai receber a revelação de que ele é curado, ele é próspero, ele é Isso. bem-sucedido, ele é redimido, porque ele foi comprado, né? Isso. Por um alto preço. Mas eu queria já começar perguntando para vocês, qual que é a única condição que a Bíblia coloca com relação ao nascer de novo, né? Porque tem muita gente que acha que é muito difícil, né? Naor, meu Que tem que se esposo, preparar. não estou preparado. Às vezes você convida alguém para ir no encontro, ou mesmo para receber uma oração, para entregar a sua vida para Jesus, a pessoa fala, não estou preparado. Até parece que precisa estar, né? Porque Exatamente. Jesus, ele nos encontra, ele nos transforma do jeito que nós estamos. Venha do jeito que você está. Exatamente. Depois você não vai ficar desse jeito. É isso que a Bíblia fala, não é? Agora, tem muita gente que acha que é difícil. Naor, meu esposo, Sim. fala muito isso.
que alguém chegou para ele e falou, não vou ser crente. Não, ser crente é muito difícil. E ele respondeu, não, meu querido, não é difícil, é impossível. Por quê? Porque é uma obra do Espírito, Exatamente. né, pastora Valéria? Sim. Mas qual é a única condição? A Bíblia fala disso, pastora Valéria? A Bíblia fala em Romanos 10, versículo 9, e ela diz que aquele que confessar com a boca e crer no coração, você tem que acreditar nessa obra. E tem que confessar com a boca. E aqueles que confessam com a boca, eles são colocados numa nova posição. E é disso que nós vamos falar aqui hoje, né? Essa é uma condição. Você foi perdoado de uma vez por todas. E toda a sua vida é afetada por essa ação de expressar com a boca o que você acreditou no coração. Esse crer, pastora Marília, eu acho que às vezes as pessoas, elas confundem o novo nascimento apenas como uma passagem de um reino para o outro, que é também, que a Bíblia fala que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sim. Isso é uma verdade, mas não para por aí, né? A Bíblia, ela nos dá o novo nascimento como um poder. A partir dele, eu recebi um poder para viver esse novo nascimento. Exatamente. É verdade. Eu não sou mais aquilo que eu era antes. Eu me lembro... É uma transformação, né? Eu me lembro, assim, muito bem que eu também fiz essas colocações quando me convidaram para aceitar Jesus. Não estou preparada. Não, agora eu não posso. É a primeira vez que eu vim na igreja. Tipo assim, né? Deixa que depois eu decido. Mas o que eu experimentei? O dia que eu aceitei Jesus, que eu fui lá na frente, confessei Ele como meu Senhor e Salvador, não foi algo que eu me esforcei. Eu comecei a mudar de dentro para fora sem eu perceber. Tanto que eu comecei a querer ir para a igreja sem que ninguém me chamasse. É porque a obra é do Espírito. Exatamente. Né? Mas eu quero voltar aqui, porque é algo muito simples. Sim. Eu queria bater nessa tecla. As pessoas acham que é preciso fazer uma coisa, é preciso você se preparar, é preciso Mudar você primeiro. parar. Não, eu tenho que parar de fazer isso primeiro, para depois eu nascer de novo, depois eu ter uma vida com Deus. Não, eu paro de beber, eu paro disso, eu paro sim. daquilo. Né? E eu acho muito interessante, quero até voltar aqui e lembrar de uma mulher que ela estava com a sua vida destruída. A Bíblia fala lá em João, a Bíblia fala em João 4 sobre a mulher samaritana. Aquela mulher, ela já tinha tido 5 maridos. E o que ela estava não era marido. A Bíblia fala que Jesus veio para o encontro dela. Ela estava pegando água no poço. E ele pede água para ela, porque ele introduz ali, né? Eu amo Uma Jesus conversa, porque sabe abordar. ele veio para justamente na necessidade dela que ele veio, né? Ele vem pedir água. E lá no texto, até separei aqui para a gente ler em João 4, quando Jesus chega para ela, pede água, né? E aí ela fala, não, você que é judeu, vem pedir água para mim que sou samaritana. E no verso 10 de João 4, ele fala, se você conheceres o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, você que pediria e ele lhe daria água viva. Ela responde, Senhor, tu não tens como tirar a água, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Você não tem nem um baldinho. Aquela mulher, ela responde ali e ela fala, não, tirar água é muito difícil, o poço é fundo, você não tem balde, você não tem corda, não tem como. Em outras palavras, as pessoas têm essa mesma atitude daquela mulher. É muito difícil converter, é muito difícil, eu tenho que abrir mão de muita coisa, eu tenho que parar com muita coisa. Mas o Jesus disse, não, é simples, que depois ele fala, se você soubesse, você só pedia. Então a Bíblia fala, é simples, é só pedir. A pastora Valéria leu um versículo aqui, que todos quantos receberam, deu-lhes o poder. O que Jesus disse? Basta apenas receber. Ou seja, crer com o coração, confessar com a boca. Mas é sabe o que o está que escrito teve lá em Romanos interessante, 10. pastora? É que primeiro ela ouviu ele falar. Sim. Né? O ouvir é o passo para introduzir a pessoa a crer. Exatamente. Né? Ele falou, se você soubesse quem é o que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, assim, o maravilhoso dessa simplicidade é que você tem que acreditar nela, que ela é tão boa para ser verdade, que a pessoa dá uma desconfiadinha. Não, tem que ter um preço. Eu tenho que pagar alguma coisa, né? Eu me lembro que o meu irmão foi casar com uma pessoa evangélica, cristã evangélica, e ninguém da família era cristão evangélico. Né? E eu virei e falei assim, não, eu
É a primeira vez e última que eu vou pisar na igreja dos crentes hoje. No dia do casamento. No dia do casamento. E aí a pessoa falou assim, por que você não quer ir na igreja dos crentes? Eu falei, não, eu não quero passar para a lei dos crentes, não, é difícil demais. Porque você vinha com aquela ideia pré-concebida, mas eu não tinha ouvido a voz dele, pastor. Mas você sabe qual que é a grande diferença? Quem está no mundo, vivendo uma vida que bebe muito, de Desregrada. muitas festas, Isso. de muitas Literalmente baladas, dissoluta. ela entende que aquilo é alegria. Porque é a única alegria que ela conhece. Mas quando ela conhece Jesus, que é a verdadeira alegria, ela vai entender que aquilo lá não era nada. É verdade. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas você, crente não faz nada. Né? Crente vai só para a igreja. O que eles não entendem? É que a nossa alegria, o nosso prazer está agora, depois do novo nascimento, em experimentar do Senhor, Amém. em estar com o Senhor. Então a balada não faz sentido mais. É porque cada um tem a sua hora, né? Cada um tem ali o isso. seu momento do fim do poço, né? De reconhecer realmente. Eu realmente creio que Deus tem a hora certa para cada um. Amém. E Deus dá as circunstâncias. E eu creio muito no poder da oração também, porque quando você começa a orar para uma pessoa, cadeias espirituais Sim, caem por com terra, certeza. né? A mente, a religião, aquele véu, né? Ele cai por terra e ela enxerga. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para dizer isso para você. Que a experiência do novo nascimento é algo simples, apenas basta você crer no coração, abrir a boca, como Jesus disse, pede que eu vou te dar a água da vida. Pede, fala, Senhor, entra na minha vida, me muda, me transforma. É algo simples, mas que para muita gente acha que é difícil, como a pastora Dalva falou, acha que ele não está preparado e que eu tenho que pagar um preço. E acha que está perdendo algo. Porque o preço já foi pago lá na Amém. cruz, né? O sangue já foi derramado. Você não precisa pagar preço nenhum, é de graça. Apenas abra a boca e peça, amém? Agora, é interessante porque existe um ensino errado, equivocado e maligno, onde as pessoas creem, né, que elas não precisam aceitar Jesus, que é o universalismo. Vocês já ouviram falar? Já ouviu falar, pastora Valéria? Já diz o seguinte, Jesus morreu por todos. Logo, todos são salvos. Sim. De forma Automaticamente. automática. Mas não é assim. Esse logo aí é razão, é a razoabilidade. Mas não é a verdade. Não é verdade. Né? Porque Jesus, ele realmente Na verdade, irmãos e irmãs, Deus, ele mandou Jesus morrer na cruz para salvar toda a humanidade. Jesus, a ira de Deus já recaiu sobre Cristo. Sim. Então Deus ele não é mais inimigo da humanidade, mas a humanidade precisa saber disso. Mas para a humanidade saber, nós temos que falar para que eles possam ouvir e crer. Então não pode ser automático. Já morreu, já está salvo. Biblicamente não é automático. Romanos 10, 9 fala que se com a boca confessares que Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador, creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Isso. Então, a Bíblia deixa muito claro que não é apenas Jesus morreu por todos, então todos estão salvos. Não é isso. Cada um individualmente precisa crer com o coração e confessar com a boca. É verdade. Jesus já fez o que ele precisava fazer. Ele morreu por nós. Agora cabe a nós receber. Sim. Receber o sacrifício, receber o perdão. E de uma maneira muito simples. Ser salvo é algo simples. Ao contrário de que muita gente pensa. Basta, como o versículo que a pastora Dalva leu, a Bíblia fala em Romanos 10, se com a boca confessar, olha que simplicidade, né? Confessar Jesus como Senhor e Salvador e com o coração você crê, você vai ser salvo. Então, por isso é que eu creio mesmo que aquela oração, mesmo que seja lá no leito de morte, lá na UTI, eu tive essa experiência, porque eu fui a primeira a me converter na minha casa. E ali, através de mim, né, toda a minha família teve a oportunidade de conhecer o Senhor. E o meu pai foi o primeiro ali que aceitou Jesus na UTI. Eu fui a última pessoa que falei com ele antes dele partir. E eu já orava muitos anos, mas havia uma resistência, né? Havia ali uma religião, havia uma cegueira espiritual. E ele estava completamente consciente. E ele aceitou Jesus antes de falecer.
numa oração muito simples ali no leito de morte, mas eu creio que ele foi salvo. Amém. Eu creio Porque também. a Bíblia diz, se você crer no coração, confessar com a boca, você é Está salvo. salvo. Não é verdade? Sim. Então, é algo simples, mas é preciso receber, né, pastora Dalva? Agora, como que o perdão dos pecados, ele está associado ao novo nascimento? De que maneira, pastora Valéria? Olha, essa confissão, esse perdão, na verdade, ele produz o novo nascimento. Naquele momento que você creu, a senhora deu aí o exemplo da sua mãe. Ou do melhor, meu pai, do seu mas a pai. minha mãe foi parecida. É, os pecados foram todos perdoados. Eu tive uma experiência tremenda, semelhante a essa, de ver o poder do novo nascimento, Dalva. Eu tinha uma chefe que eu gostava muito dela lá na Universidade Estadual de Goiás, a professora Eliana. E ela era uma mulher, assim, espírita, uma mulher muito boa, muito caridosa. Resumindo, ela veio transferida de Goiás para Goiânia. E eu trabalhei junto com ela algum tempo. E eu pregava o evangelho para ela. E ela tinha chagas e adoeceu. Uma vez eu fui na casa dela, ela estava muito ruim. E eu preguei, mas eu fiquei naquela insegurança. Se ela realmente tinha experimentado esse poder. E aí ela foi na UTI aqui no São Salvador. E eu pedi o meu esposo, que é médico, para entrar. E ele entrou, ela estava assim, meio acordada, meio dormindo. E ele falou para ela, a senhora creu em Jesus? Ela fez assim com a cabeça. E ele falou assim, a senhora sabe que ele é o pão da vida? Deixa eu te falar, ela estava para expirar. Sabe o que ela falou? Alimentei dele hoje. Então, assim, gente, aquela frase, pastora, significa, foi tão tremenda essa Que ela experiência. recebeu, Não, significa e que ela recebeu. experimentou, ela comeu. Tipo assim, ela discerniu rápido que ele era o pão e que ela comeu. Então, assim, ela foi transportada do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém. Então, assim, o pecado dela foi perdoado e ela mudou de reino, ela mudou de posição. É por isso que tem que pregar. A Paulo diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Prega, porque cabe a nós pregar, mas cabe ao Espírito Santo convencer, não é verdade? Isso. Às vezes você fica assim, não, mas eu não vou pregar para aquela pessoa, não. Aquela pessoa ali, né, ela é tão culta, ela é tão... É isso. Né? Não, prega a palavra. Era cheio de né? crente lá e não pregava para ela. É verdade, porque você não sabe a condição da pessoa. Às vezes a pessoa externamente, ela está ali, Aparenta algo, né, né? achando que está tudo bem, mas às vezes no Exatamente. coração há uma sede no coração, como havia naquela mulher samaritana. Então nós precisamos pregar a palavra, por quê? Porque é algo simples. O novo nascimento é uma questão de crer no coração e verdade. confessar com a boca. Agora, como o perdão dos pecados está associado ao novo nascimento? Eu queria ouvir nesse momento a experiência que vocês tiveram, porque eu mesma tive uma experiência realmente de porta. Porque às vezes a pessoa, Deus é um Deus muito pessoal, né? Ele tem pessoas que nascem de novo assim com uma experiência de um piscar de olhos. Tem pessoas que têm uma experiência com Deus num processo. Eu mesma era, né, uma jovem de 21 anos, né? A gente, né, vivia na balada, vivia aí nas festas e eu não estava passando por nenhum problema, eu não Aí, tá estava com vendo? nenhuma dificuldade, eu estava num momento bom da minha vida, experimentando, aproveitando a vida, até que uma pessoa me convidou para ir numa célula. E eu falei, o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo, né? Como diz o outro. Não, vamos. Na época a gente chamava de grupo familiar. E eu fui porque ela era alguém influente da minha amizade. Essa foi até a pastora Adriana Pinheiro, né? Ali, a coordenadora do grupo Rema, muito conhecida. E na época eu era muito próxima dela. Ela era dona de uma agência de modelos, eu prestava alguns serviços para eles. Fui porque era amiga dela. Mas nunca imaginava do que estava por maravilha. acontecer. A mulher tem um galardão. Eu fui para receber um convite. Falei, vamos lá. E na minha cabeça, eu vou ser muito claro, vou dar o meu testemunho aqui. Sim. Havia um estigma, né? Havia um paradigma de que crente era coque na cabeça, Bíblia debaixo do braço e saia longa, encostada no chão, porque eu via isso. Eu tinha uma tia minha que tinha esse estereótipo. Então, na minha cabeça, crente era isso. E quando ela me chamou, e ela era jovem, para uma reunião de jovens, eu falei, de jovem eu vou. Exatamente. Fui ali, fui convidada. Gente, quando eu pisei o pé ali, tinha um violão, quando dedilhou e cantou a primeira canção, Oh, Jesus. que eu cantei o tempo todo, que foi pregada uma palavra, eu recebi o perdão dos meus pecados, eu recebi Jesus Cristo em prantos, chorei 2 horas,
Eu costumo brincar, eu precisava pegar um rodo para rapar ali. Sabe quando goteira? Sim. Quando tá chovendo e tem goteira, e você fica com aquele tanto de água. Tinha que rapar Experiência com as minhas tremenda, hein? lágrimas. Aquela sala ficou cheia de lágrimas, porque passou um filme na minha cabeça. Eu recebi o perdão dos pecados e aí automaticamente eu fui salva. Eu tive uma experiência de novo nascimento. Passou um filme na minha mente dos meus erros. Ninguém ficou apontando. Tá errado, você fez isso? Não. Não, O é Espírito espontâneo. Santo, É né? E espontâneo. assim, eu tive a minha Ele vai experiência. trabalhando. Queria ouvir rapidamente como é que foi a sua experiência de novo nascimento, pastora Dalva. Não, essa pergunta, né? Como o perdão dos pecados, ele está relacionado ao novo nascimento, né? Comigo, foi uma coisa assim, imediata mesmo, também. Eu criei que Deus me perdoou, imediatamente eu recebi. Mas assim, eu não tive uma experiência de choro, não chorei. Não chorei, Não mas senti foi salvo. nada. Chorei bica. Não, a minha experiência de salvação foi muito interessante, porque eu não senti nada. Eu não senti arrepio, eu não senti vontade de chorar, eu só criei. Amém, amém. Eu criei que o Senhor poderia me perdoar os pecados, eu também não estava vivendo nada, nenhum problema, eu tinha 15 anos, estava no auge da minha juventude, vivendo a vida muito bem, mas tinha algo dentro de mim que buscava mais. Eu queria algo que eu não encontrava nas festas, onde eu ia eu não encontrava. E o dia que eu recebi Jesus, eu fui automaticamente transformada, Amém. de dentro para fora. Foi uma experiência de porta, né, De pastora porta. Dalva? E você, pastora Valéria? A minha não foi de porta, não. Foi não? Foi um processo. Foi um processo. Eu comecei... É nas necessidades que você começa a aceitar os convites, pastora. Né? Eu aceitei os convites de um grupo, católicas, carismáticas, quando meus pais estavam se separando. A minha vizinha viu eu chorando. Muitas vezes saí para ir para faculdade, eu trabalhar chorando. Ela me chamou. E eu entrava dentro da igreja e eu começava a chorar. Eu pisava e tinha um louvor cantando e eu chorava, e eu não entendia. Por fim, eu deixei de frequentar, pastor, porque eu comecei a ficar com vergonha. Porque eu entrava e todo mundo chegava perto de mim, assim, você perdeu alguém, tá alguma coisa? Aí depois eu deixei isso, casei. Aí no começo do meu casamento, eu também tive ali umas crises conjugais, eu comecei a buscar de novo. Havia uma sede em mim, isso é fato. Sim. Mas o que eu não sabia é que tinha pessoas orando por mim e pelo meu esposo incessantemente. E o Espírito Santo começou a trabalhar. Aí quando ele adoeceu, de fato, que a crise conjugal intensificou, que nós oramos, veio então um pastor e falou para mim não aceitar aquela situação, porque tinha alguém que era possível, porque todo mundo falava para mim, é impossível ele escapar dessa. Alguém falou para mim, é possível. Você não aceite essa situação de morte, porque Deus tem vida. Quando aquele pastor falou, Deus tem vida... Já tinha uma semente plantada, Total. você recebeu. Ele regou, né? Porque Amém. uns plantam, outros regam e outros Amém. colhem. Então, Amém. ele colheu a minha vida, porque ele não sabia que ele estava colhendo ali uma geração de pastores. Aleluia, Amém. glória a Deus. Por isso que tem que pregar, né? Por isso. Prega, fala do amor, fala do perdão. Exatamente. Porque o perdão dos pecados, ele está associado ao novo nascimento. Prega sobre o perdão dos pecados, não prega sobre condenação. Né? Isso. Nós temos aprendido isso, né? Temos avançado demais. na revelação da graça. Pregue o perdão, pregue o amor de Deus, que você vai colher frutos abundantes. Amém? Amém. Agora, o que significa redenção? A redenção significa que a dívida foi paga. Significa Aleluia. que o sangue foi derramado. Amém. Nós éramos trevas e agora somos luz, não é verdade? Sim. Então nós precisamos entender que pagou, embora seja algo simples de ser feito, apenas crer no coração e confessar com a boca, é preciso crer que foi pago um preço que não foi barato. Porque eu posso crer, mas continuar com a impressão que eu ainda estou em dívida. É verdade. isso. Né? Porque isso acontece com muitas pessoas. É verdade. Ela creu, ela nasceu de novo, seus pecados estão perdoados, pagos, a dívida está paga. Mas ela ainda continua com o sentimento de dívida. Ela não consegue ir até Deus. Ela sempre quer fazer algo para merecer o amor de Deus, o perdão. Então ela está sempre ali na dívida, trabalhando para conseguir pagar essa dívida. Até que ela tenha a revelação de que a dívida foi paga. Olha o que está escrito aqui em verdade. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Houve um preço, não foi barato, mas ele foi pago na cruz do Calvário. Então, querida, você está livre. Amém? Você está livre de toda culpa, de toda condenação, porque o preço foi pago.
Nós vamos dar um pequeno intervalo e nós vamos voltar daqui a pouquinho falando sobre esse assunto poderoso, a experiência do novo nascimento, né? Alérgicos ao pecado. Fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Life has been crazy. Just wanna be okay. Estamos de volta no segundo bloco do programa Batom e Bate-Papo e hoje falando sobre alérgicos ao pecado. Gente, esse é um tema muito poderoso. Estamos falando do poder do novo nascimento. Estamos falando do poder da redenção, da compra. Jesus nos comprou lá na cruz do Calvário. Nós pertencemos a um Deus. Nós não somos mais nossos. Amém? E a experiência do novo nascimento é a primeira coisa, é o ponto de partida para uma vida com Deus. E no primeiro bloco nós falamos sobre isso. Falamos como nós tivemos uma experiência com Deus, falamos que aceitar a Jesus, receber Jesus é o primeiro passo e é algo simples de ser feito, não é difícil, né? Mas eu queria perguntar aqui para as irmãs agora, dando a introdução já no nosso segundo bloco. Existe perdão eterno ou o perdão está condicional a alguma atitude nossa? Pastora Dalva. Vou responder como a pastora Valéria iria responder. Sim. Sim. Isso, Vamos lá pastora então, Dalva. pastora Hebreus Dalva. 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção ou eterno perdão. Amém. Uma vez por todas. O versículo deixa bem claro, pastora Marília, que esse perdão, ele é eterno. Ele não é parcial, ele não é apenas condicional, nem é apenas por um tempo, porque muitos, eles recebem o perdão no momento da salvação. Todos os meus pecados para trás, né, que eu cometi até a minha conversão, estão pagos. Mas da agora para frente, eu preciso fazer alguma coisa. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos os pecados estão pagos. Não é de uma vez por todas. Uma coisa interessante quando a gente fala de uma vez por todas, que talvez alguém me fez essa pergunta e o pastor Luiz aborda isso no livro. Me perguntou assim, como assim o Senhor me perdoou pelos meus passados, pelos meus pecados, do passado, do presente e do futuro, Isso. até os que eu não cometi? Isso é um absurdo. Mas aí o pastor Luiz responde aqui, né? Quando o Senhor morreu na cruz há 2000 anos atrás, eu não tinha cometido nenhum pecado. É porque eu não tinha nem nascido. Nem nascido. Então quer dizer que ele já morreu e já pagou o preço pelos pecados que eu não havia cometido. É ainda. verdade, é verdade. Agora, é interessante que o texto de Hebreus 9:12 começa falando, não por meio de sangue, de bode e de bezerros. Isso. Por quê? Porque no Velho Testamento, para se receber a redenção dos pecados, Isso. para receber o perdão, né? Isso. Mas, é claro, para a gente entender, apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, uma vez ao ano, para fazer expiação do pecado, Para né? cobrir o Para pecado. né? cobrir o pecado. Então, toda vez, todo ano, ele tinha que fazer E era uma aquilo. vez só no ano. Uma vez. E as durava pessoas, só um ano, né? E as pessoas saíram ali falando, agora eu estou livre. Mas depois de um ano tinha que voltar. É isso que a Bíblia diz. Então, não é por meio de sangue de bode e de bezerro, Isso. mas é o sangue de Jesus. O sangue que de uma vez por todas, não tem que entrar mais, não é uma vez por ano, Isso. duas Isso. vezes por ano, não. É de uma vez por todas. Isso é muito poderoso. Isso Não é é muito apenas graça. cobrir, né, pastora Marília? Ele arranca o pecado. A né? Bíblia diz que Lembrei o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. É isso. Ele Eu tira. lembrei de um versículo, pastora, está em Efésios 1:7, que diz o seguinte: no qual temos a redenção
pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não é segundo o meu merecimento. Sim. E outra coisa, dias para trás eu estava pensando, né? E eu tanto que eu falo de remissão, é remoção, removeu. Retirou de uma vez por todas. Amém. Removeu o pecado de uma vez por todas. É uma obra única, eterna e Deus aceitou. Amém. Porque a questão que a senhora falou do sacerdote é que ainda tinha um pormenor. Deus tinha que receber aquele sacrifício. Tinha que aceitar o sacerdote. Tinha que aceitar o sacrifício do sacerdote. Sim. Só que o nosso sacrifício, o cordeiro que pagou por nós, estava perfeito. E foi de uma vez por todas. Amém. E Deus fez questão de deixar registrado. Eu recebi, eu Amém. aceitei. Então está removido o A pecado. Bíblia diz que de todos aqueles que creem em Jesus, de Cristo foram revestidos. Oh, aleluia. Significa que quando Deus olha para nós, Ele Só não vê olha Cristo. para nós, Ele vê Cristo. É. É como uma capa, né? É Se a gente isso. tivesse uma capa aqui É agora, isso. é como se nós Escondido, estivéssemos né, escondidos, nele. revestidos Oh, de aleluia. Cristo. É. Então, quando Deus olha para a pastora Dalva, Ele não vê as dificuldades, Ele não vê Graças o a pecado, Deus. Ele não vê o erro, Ele vê Cristo. Amém. Então, o sangue de Cristo é perfeito. Ele cumpriu todas as exigências, porque não havia pecado sobre ele. Então, quando eu tenho a revelação disso, gente, a minha vida é uma libertação. Não, e sabe qual a maior revelação, assim, que caiu dentro de mim? Porque, assim, você ouve muito e tem um momento, assim, que dá aquele... Momento Popeye. Né, estalo. É. E o dia que eu ouvi, se os judeus, eles ficavam em paz, porque um sangue de um animal cobria, não retirava, cobria por um ano, eles ficavam um ano em paz. É. Nós hoje temos o sangue do Filho de Deus que tirou para sempre. Nós não vamos ter paz? É verdade. Nós é que temos que ter paz. Amém. Porque É verdade. o Amém. sangue de Jesus É. retirou para sempre. Não era um sangue qualquer. Que a gente tem que estar lembrando disso. É verdade. Queridos, Deus está satisfeito. Amém. O sangue de Jesus satisfez a Deus. Ponto final. Agora Sim. é outra vida. Aleluia. Então, esse perdão, pastor, ele não é só um ticket para eu entrar no céu. Não, esse perdão agora é o poder, esse sangue que te libertou, agora te dá um poder para viver em vitória. Amém. Para viver daqui para frente. Não foi só para você ser transportado de um reino para o outro, é para você viver nesse novo reino. Amém. Agora, o fato de todos os pecados estarem perdoados não significa também que eu posso pecar à vontade. Não. Não é verdade? Não. Por que, então, na opinião de vocês, alguns entendem dessa forma? Ah, já que o meu pecado foi perdoado, do passado, do presente, do futuro, então agora eu posso pecar à vontade, que Deus não vai computar pecado mais. Por que tem gente que pensa isso, inclusive julga o nosso ensino da graça, um ensino muito barato, não é? A hipergraça, eles acham que nós estamos incentivando as pessoas a pecar, até parece, né? Que nós iríamos querer isso, Sim. a própria revelação da graça. Na minha opinião, eu Sim. creio que quem pensa assim, significa que, eu posso pecar à vontade, é porque nunca nasceu de novo. Porque a verdade. Bíblia fala lá É em provável. 1 João 3,9, olha só o que está escrito. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Sim. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Pronto. É. A semente que habita em nós, eu amo esse versículo. Essa semente germinou, né? Divina semente. E ela tá crescendo. Exatamente. É uma semente de uma outra qualidade. Eu costumo falar, o pecadeiro, que era a semente que habitava em nós, gerava o fruto do pecadeiro, que era pecado. Agora, a semente é a vida de Deus. Oh, aleluia. A semente da vida de Deus dentro de mim vai gerar frutos de Deus. É. Então, não significa que eu agora está tudo perdoado, eu vou pecar. Não, eu não vou dar conta de pecar. Pastora O pecado é Marília, um acidente, Em né? Romanos 6,11 fala assim, assim também vós, considerai-vos mortos Aham. para o pecado, mas vivos para Deus. Isso aí que você falou a respeito, por que as pessoas falam, agora, então eu recebi a graça, está tudo perdoado, então agora eu vou pecar. Estamos mortos para o pecado. Então agora eu tenho uma nova natureza. E eu vou, como a história que nós contamos no início, Sim, eu vou viver conforme a minha exatamente. nova natureza. Exatamente. Eu não tenho mais a natureza de querer pecar.
Né? Ainda que a pessoa fala, peca, você pode pecar agora, né? Você está na graça. Não dá conta, não. Eu não quero pecar, não faz parte de mim. Não é da sua natureza. Não é da minha natureza. É o que você leu no início. início. É isso mesmo. A natureza do escorpião é matar. É A pecar. natureza do monge ali era perdoar Sim. e era fazer o bem. E sabe uma coisa interessante, pastora Marília? Eu estudando a respeito desse texto, eu achei tão interessante que o senhor me lembrou da borboleta. Uhum. Era uma lagarta. Então, vamos dizer que a lagarta éramos nós antes do novo nascimento. Sim. A lagarta, ela faz um monte de coisa. Ela é feia, ela pode fazer muitos pecados, mas aí ela entrou num momento de transição, de transformação, né? Que é o novo nascimento. E desse momento, ela nasceu borboleta. Chama metamorfose. Metamorfose. É. Ela não pode mais voltar a ser lagarta. Não tem É como. verdade. Ela é borboleta agora para sempre, até ela morrer. Então agora ela não vai mais rastejar, ela vai voar. Mas tem que Por ter quê? consciência Porque disso. ela não é lagarta, ela é borboleta. É. Então isso é o poder do novo nascimento. Amém. Eu não vou rastejar mais o pecado, agora eu vou voar, porque Cristo Aleluia. habita em mim. É a minha natureza nova. É verdade. O texto também de 1 João 3,9 fala, né, Fala. Dalva? Ó, ele não pode viver pecando porque ele é nascido Nascido de de Deus. Deus. Nasceu de É. novo. Morreu para o pecado. É. Nasceu de Isso. Deus. Então, não é pela força. É. Não. Não é pela violência. Sim. Não é Você pelo dorme, acorda, esforço, dorme, acorda e o é pelo negócio está lá Espírito. trabalhando. Agora, eu costumo falar, se alguém Sim. peca, e não sente nada, sente estar bem, é porque não nasceu de Porque a novo. sementinha ainda não está lá, pastor. Você falou agora mesmo, pastora Valéria, o pecado é um acidente. É diferente você pular na lama, cair e sair da lama, falar, nossa, tô sujo, eu não quero viver assim. É diferente você cair na lama, rolar na lama e falar que lama gostosa. Não vou sair de não lá. é? Por quê? Porque a semente dele ainda não foi, ainda não é uma semente de Deus, porque é uma exatamente. semente do pecado. A Bíblia fala que a semente que está dentro de nós é uma divina semente. Aleluia. E essa semente, ela vai produzir frutos É verdade. de novo nascimento. E é Por isso é que eu alergia, né, acredito. pastora Marília? Não precisa forçar, não precisa... Olha, se você nasceu de novo, a divina semente está lá e você vai produzir frutos Amém. dessa semente. Amém. Eu me lembro um dia, né, nós estamos falando a respeito da alergia do pecado, quando eu estava com você, o pastor Naor, num lugar, e o Lucas, seu filho tem alergia, tinha ou tem, de peixe, né? E ele começou a ficar todo vermelho, a reações alérgicas Aham. pelo cheiro do peixe. E assim, como era forte a alergia dele. E eu penso hoje trazendo isso para o pecado. Hoje, nós temos uma alergia ao pecado. Isso. Se eu cometo algum pecado, a reação alérgica imediatamente vai manifestar, que é o quê? Angústia, tristeza. Isso. Por quê? Porque eu não quero aquilo. Aquilo não faz mais parte de mim. Não combina mais comigo. Então, essa alergia, ela não tem que estar, ela está dentro de todos aqueles que nasceram de novo. É verdade, o tema do nosso programa hoje é alérgicos ao pecado. É justamente isso que a pastora Dalva falou. É verdade. Né, a situação do Lucas, meu filho, né, com relação a essa alergia e tantas outras pessoas, que quando a pessoa tem contato ali com aquilo que ela é alérgico, ela tem Isso. uma reação. Exatamente. Ou ele mesmo começa, ele sente que a glote começa a fechar, fica vermelho, começa, né, ali Isso. A coçar. a coçar, porque houve uma reação. E assim somos nós. Nós somos alérgicos ao pecado, por quê? Porque a Isso. nossa natureza já não condiz mais com o Sim, pecado. sim. E quando nós temos contato com o pecado, nós não nos sentimos bem. Sim. Aquela reação logo já Isso. ela é. A Mas ela gente é- rejeita aquilo. acontece. Manifesta. Há uma rejeição, né? Porque a sua composição agora é outra. É Exatamente. exatamente isso. É verdade. Agora, o que significa receber um novo coração? A Bíblia fala sobre isso, né? Fala. Que nós recebemos um novo coração. Eu acho tremendo. Nós tínhamos um coração de carne Sim. e o Senhor tínhamos um coração de pedra, pedra. perdão. E o Senhor, De nos pedra. Deu, o Senhor nos deu um coração de carne. Sim. Não é Isso, verdade? sim. O que significa isso? Significa que Deus fez uma cirurgia, pastor Valéria, em sim. nós? Deus usou um bisturi. Foi? Foi, mas ele é a mão de um precioso cirurgião. Ele foi lá e tirou com o bisturi santo dele exatamente a incisão para tirar aquele coração cheio de pecado, aquele de pedra,
arrancou ele e fez uma infusão. Colocou um novo coração. Aleluia. Um coração aberto para ele. Amém. Um coração que o ama. Um coração que é da mesma natureza dele. Você sabe o que as pessoas não entendem? É como que é que Deus agora habita dentro de nós. E a gente estava conversando sobre isso. É importante também a gente não abafar esse espírito. Não é? A gente não abafar. Por quê? Porque esse coração que está dentro de nós, ele vai produzir o fruto que a senhora falou e nós vamos testificar no espírito. Isso. Receber esse novo coração, esse espírito está dentro de nós, é interessante que ele testifica, que ele sinaliza, mas ele também rejeita aquilo que é incompatível com esse novo coração. Sim. Exatamente. É tremendo, gente. Nós temos um dispositivo interno dentro de nós. A nossa consciência, Amém. a nossa comunhão com Deus, a nossa intuição Sim. que nos... E vai confirmando, você fala, ah, é isso. Enquanto vocês conversam, aqui dentro de mim fica assim, é como se eu gritasse. Amém, é isso mesmo, Amém. eu concordo. Mas não é da boca para fora, eu concordo mesmo. Porque a Aquela verdade música- está aqui. É, aquela música, né? Recebi o novo Novo coração do Pai. O que coração? Regenerado. Coração regenerado, coração transformado. Sim. Coração que é ensinado por Jesus. Ensinado. Não é verdade? Sim. É, eu gosto de meditar sobre esse assunto. Parece que passa um filme, né? Na minha mente. Eu estava compartilhando no primeiro bloco sobre a minha experiência de Novo nascimento. Que realmente eu tive uma experiência de porta. E quando eu tive aquela experiência, eu tinha muitos amigos, né? A gente ia para barzinho no final de semana, domingo à tarde, a gente saía, passava nos barzinhos, ia para boate. E foi muito interessante, porque a minha experiência, eu fui com a minha amiga numa célula, tive uma experiência, mas eu tinha os amigos. O que aconteceu? Eu pensei, e agora, como é que vai ser? Como é que vai ser Eu os vou meus continuar domingos, com né? meus amigos. É interessante que esse bisturi, né? Deus começou a mudar. Eu perdi a vontade. Eu Aham. perdi a vontade. Ninguém falou para a senhora, Ninguém não vai falou. mais. Olha, eu estava, engraçado que eu tinha acabado de chegar de umas férias de janeiro, de fevereiro. Eu já estava com o meu carnaval programado. Eu tinha chegado de São Paulo com os meus amigos. Eu falei, eu vou para Bahia. Meu carnaval era passar o carnaval na Bahia. Já estava tudo combinado. O dia que eu cheguei dessa célula, que eu recebi Jesus, que foi uma experiência de porta. Programação mudou. Eu cheguei na minha casa, não tinha celular, era telefone normal. Fiz uma ligação para os meus amigos de São Paulo. Falei, gente, olha que loucura. Gente, o negócio é o seguinte, eu não vou mais para o Carnaval da Bahia. Por quê? Você combinou e tal? Não. O que você vai fazer no feriado do Carnaval? vou pra igreja? Eu falei, eu vou no retiro de crente. Acho que o povo achou que a senhora estava Eles acharam, brincando. você tá louca? Eu falei, não sei o que aconteceu. Eu fui numa célula, não era célula, era grupo familiar, eu fui num lugar, eu senti um negócio no meu coração e eu não quero mais, eu perdi a vontade de ir para o Carnaval da Bahia. E eu vou para um retiro que foi justamente um retiro de jovens, que na época não era encontro, era retiro, que a gente passou, o pastor Luiz pregou, tivemos ali outros delícia. pastores, recebi serenata na chuva. Eita. Foi um selar de Deus. Por que eu fiz isso? Porque alguém falou, você está proibida de ir para o carnaval Não, lá na Bahia? não. Eu recebi um novo coração. Interessante Eu que- pensava no carnaval, me dava um nojo. É. Me dava uma aversão. E eu as queria pessoas, as coisas de Deus. E as pessoas te perguntaram e a senhora não soube explicar. Não soube. Porque a sua experiência foi no espírito. Exatamente. A questão de você, eu posso, não posso, é lei, é árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a lei é fácil de entender na mente, mas o novo nascimento é uma experiência do coração. Então, a senhora teve revelação, mas essa revelação aconteceu no seu Isso espírito. é interessante que em Filipenses 2,13 fala que o Senhor gera em nós o querer e o efetuar. Exatamente. Então, quando ele troca esse coração, ele muda a nossa natureza, Isso. ele agora vai gerar em nós o querer que está nele, o querer do coração dele. Oh, aleluia. Né? Isso é tão poderoso porque agora eu já não quero mais as coisas daqui. Perder o sentido, É perder isso. o valor. Eu me lembro demais disso que a Marília falou, que aconteceu também comigo, que eu tinha 15 anos, mas eu era da balada. Eu gostava de passear, gostava de estar com os amigos. E eu me lembro que ninguém acreditou que eu tinha convertido. Mas esse querer ir para Deus, querer experimentar de Deus, querer sentir a presença de Deus era muito maior dentro de mim do que eu querer ir para as festas. Então, aquelas festas perderam completamente o sentido para mim. E eu me lembro que um dia eu falei, gente, eu estou muito mudada.
Eu gostava mais de dançar. E eu O que me está converti- acontecendo comigo? E eu me converti num lugar que não se dançava. Né? Ao contrário de você, eu converti num lugar onde se usava coque e saia. Ah, é? E eu era assim, completamente livre, né? Eu gostava de usar mini saia, gostava de usar calça. Então, eu me converti num contexto que ninguém também precisou falar para mim. Agora, você não pode mais usar essa mini saia. Porque eu olhava para mim e eu falava, isso não combina comigo. Exatamente. Não faz parte da minha vida mais. Então, é um coração novo que te muda completamente. É porque a gente que é tá preso dentro, no muda exterior, fora. né? É. Vocês estão falando aí, crente para mim tinha um rótulo. Pessoa ignorante, pessoa que não estudou, pessoa que não usa razão, pessoa que não tem bom senso, pessoa que não se toca, sabe o no sense? Para mim o crente era no sense. Então, na verdade, e quando eu converti, você sabe o meu choro, pastora? É porque eu falava, gente, eu não quero mais achar que a inteligência é o ápice do ser humano. Não quero. Por quê? Porque a vida entrou e a minha sensibilidade foi mudando. Então, não fique presa ao exterior. Amém. Rótulo de saia, rótulo de coque, Sim. rótulo do que não pode cortar o cabelo, não pode usar esmalte. A palavra de Deus fala que não é nada exterior, a obra de Deus é no nosso O homem interior. vê o coração, a Bíblia diz. Então não é o que você come, não é o que você veste, é o que está dentro de você que precisa sair. E não se Amém. preocupe. Se você usa mini saia, você vai parar de usar. Ninguém vai precisar te contar. Olha, eu tive uma experiência muito parecida com a Dalva, que eu costumo contar, e é bom lembrar disso, porque a obra, ela é 100% do Espírito. Amém. Né? Não é do homem, não é pela força, não é Não pela é. violência. Eu também me converti muito nova, com 21 anos, eu fazia faculdade à tarde. Minha faculdade era à tarde, era muito calor, Goiânia é muito calor. É. E eu me lembro que eu usava também muita mini saia, mini blusa, roupa transparente, Eita, enfim. Glória. Eu estava saindo para a faculdade, morava num prédio, chamei o elevador. E eu conto muito essa história, até escrevi sobre Isso é isso em tão alguns bom livros meus. ouvir E eu isso. cliquei no elevador porque eu tinha horário, eu estava a caminho da minha faculdade. Mas quando eu chamo o elevador, jaco de mini saia, pronta pelo calor, né, que eu estava para enfrentar, eu escutei uma voz, literalmente. Chamei o elevador e eu escutei uma voz dizendo: essa roupa não combina mais com você. Meu Deus. Gente, diante de Deus, eu não Meu sabia de Jesus, que nada, experiência. não sabia de graça, de Deus, de perdão, de remissão, nada. Não me pergunte o que eu sabia, eu só ouvi uma voz. Sabe o que aconteceu? Eu estava em cima da minha hora, eu peguei a chave do apartamento, eu Abriu? comecei a chorar ali no elevador. Oh, Deus. Eu comecei a chorar, falei, se eu chegar atrasada, cheguei, abri a porta do apartamento, entrei em lágrimas. Eu não tinha roupa. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a roupa da minha mãe. Eu já fiz isso também. Meu Jesus. As minhas irmãs falaram, Eu já fiz Marília, isso elas me também. chamam de Lila, né? Minhas irmãs Lila. Foi muito engraçado quando você foi para a igreja, que elas falam assim, você não tinha roupa, você usava a roupa da mamãe. E a minha mãe, né? Assim, E é isso. eu Era uma eu senhora, peguei, né? porque para mim era mais importante obedecer à voz de Deus Isso. e andar de acordo com a minha nova natureza Sim. do que, né, ficar andando. É lógico que foi um processo, depois Sim. disso vieram outras experiências. Mas é muito precioso, porque receber o novo coração, receber a natureza de Deus, essa natureza vai nos mudar. Amém? Agora, viver debaixo da graça nos traz descanso e paz, não é verdade, pastora Dalva? Muita paz. Sim. Mas o pecado Muita gera angústia e paz. condenação. Como eu posso ser livre da condenação? Porque se eu vivo debaixo da graça Sim. e nós temos aprendido que isso traz descanso e paz, quando eu pecar, como que eu vou ficar livre da condenação, pastora Valéria? Olha, eu vou declarar a obra consumada. Eu vou declarar que já foi feito e outra coisa. Muitas vezes alguém nos acusa de algo ou nós mesmos, sem revelação, acusávamos a pessoa de outra coisa. Mas a gente não precisa aceitar. Porque nós entramos no descanso. Amém. Porque alguém já está trabalhando por nós. A palavra de Deus diz, desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu Deus como nós, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Então, eu descanso porque alguém já fez o trabalho. Amém. E alguém também está fazendo o trabalho por mim. Isso é uma obra de revelação no seu espírito. Como vencer a condenação, pastora Dalva? A pessoa pecou. Ela sabe que, na mente, ela sabe que o pecado dela foi levado, mas foi um fato. O pecado está ali, ela é acusada. O diabo fala, não, você não merece isso. Como que ela vence a condenação? Ela levanta as mãos para o Senhor e declara,
eu sou justiça de Deus. Amém. Aleluia. Por quê? Não é porque ela é justa pelo que ela fez. O que ela fez não é justo, mas o que Jesus fez é justo. Amém. E ele já pagou o preço. Só que quando ela faz isso, alguns dizem, mas isso é muito fácil, então eu peco, levanto a mão e falo, sou justiça de Deus. Amém. Não, quando você levanta a mão, você está declarando o mundo espiritual. Eu recebo essa justiça. E por causa dela, eu vou abandonar o pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Amém. Agora eu sou Escravo da justiça. Da justiça de Cristo. Amém. Eu me lembrei de algo do livro, posso? Rapidinho. O pastor Luiz explicou no livro que a pessoa fala, mas então isso aí tá muito fácil, porque eu peco. E como é que eu faço para eu ficar livre desse pecado? Aí ele falou a experiência da cachoeira de sangue. Amém. Eu achei aquilo tremendo, porque você está numa posição debaixo de uma cachoeira. É claro que isso aqui é uma analogia, né? Sim. Essa cachoeira está jorrando, ininterrupta. Ela jorra o tempo todo. E ela jorra o sangue de Cristo te lavando. Agora, então acontece duas coisas. Primeiro, que você foi transportado para debaixo dessa cachoeira. E segundo, que essa cachoeira está te lavando constantemente. Mas também tem uma obra trabalhando dentro de você. Então tem o Espírito Santo trabalhando lá dentro e a cachoeira jorrando. O Espírito Santo vai te convencendo daquele pecado, daquela justiça. Você vai mudando o seu querer, o seu caminhar, o seu Amém. efetuar. E a cachoeira vai lavando os possíveis pecados, os acidentes que você comete, por causa que você tinha um hábito de pecar. Mas o pecadeiro não está mais dentro É de você. Mas sabe o verdade. que É uma acontece quando a revelação, gente né? levanta as mãos, pastora Marília? A paz que excede o Oh, entendimento aleluia. guardará o nosso coração. E a nossa Amém. alma. E a Amém. nossa alma. É Porque verdade. essa paz, ela não é uma paz pelo que eu fiz. Um dia alguém me perguntou. Eu estava no atendimento de uma moça e ela me perguntou, como que eu venço o pecado da masturbação? Porque ela falou que era algo que ela vivia e que ela não queria. Eu falei para ela, minha filha, quanto mais você comer de Cristo, menos você vai querer o pecado. É verdade. Então, o pecado, essa alergia, a cada dia ela vai manifestar mais. Quanto mais de Cristo você tem, mais você vai manifestar alergia ao pecado. É. Então, às vezes, as pessoas acham que é um passo de mágica, algo vai acontecer. Não, é comer de Cristo. É verdade. É uma A mudança gente não metabólica. serve mais o pecado como escravo, não. Aleluia, glória a Deus. Tudo isso é muito poderoso e verdadeiro. Mas lá em Apocalipse, no capítulo 12, verso 11, nos dá ali uma receita infalível Oh, glória. para vencermos a culpa e a condenação. A Bíblia fala, eles, pois, o venceram Amém. por causa do sangue do Cordeiro Cordeiro. e por causa da palavra do testemunho que deram. Então, querido, se você está debaixo de culpa, de condenação, por causa de algum pecado que, assim, foi um acidente que aconteceu, não é uma prática, porque você tem uma nova natureza. Sim. Declare em alto, Amém. em bom tom. Eu fui lavada pelo sangue do Cordeiro. Sim. Nenhuma condenação mais há para mim que estou em Cristo Jesus. Amém. Quando você fala isso, sabe, isso é poderoso, o diabo sai correndo, porque o sangue de Jesus tem esse poder, amém? Amém. Você já foi liberta, a Bíblia Aleluia. diz que você vence pelo sangue do Cordeiro. Como diz a pastora Valéria, existe uma cachoeira de sangue, está disponível para você. Lavando o tempo Se inteiro. acontecer um pecado, você então vai simplesmente declarar, eu não tenho mais essa natureza. Isso foi um acidente, eu declaro que nenhuma condenação mais há. O sangue de Jesus já me limpou, já me lavou. Aleluia. É vida que segue. Amém? Amém. Nós vamos encerrar o nosso programa. Quero agradecer às irmãs. Foi um programa muito esclarecedor, muito abençoado, que fala sobre essa nova natureza, que nos dá ali a graça de vivermos em paz com Deus. Não é pela força, não é pela violência, porque nós nos tornamos o quê? Alérgicos ao pecado. Amém? Amém. Que você seja abençoado. Ouça novamente, o programa vai ficar gravado aqui no canal da pastora Márcia. Né? Envie esse programa para outras pessoas, para abençoar pessoas. E que Deus te abençoe. Semana que vem a Amém. gente volta com mais uma edição do programa Batom e Bate-Papo.